Francisca da Silva de Oliveira, ou apenas Chica da Silva, viveu no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, pertencente ao município de Cerro, em Minas Gerais, durante a metade do século XVIII. Então assim, todo mundo, eu creio que por algum motivo, ou seja, pela própria história ou pela televisão, pela novela feita pela Manchete, teve conhecimento da história de Chica da Silva, que viveu em uma época onde que o Brasil era colônia de Portugal, e aí durante esse período existia no Brasil a escravidão, onde os portugueses traziam navios negreiros lá da África, e os negros eram tratados aqui como animais realmente, eles tinham o trabalho escravo, o trabalho forçado, e aí Chica não veio, ela nasceu no Brasil, mas a sua mãe veio trazida, da África, nessa situação. E aí aconteceu com a mãe de Chica o que acontecia na época, que era, apesar de os escravos serem tratados como animais, acontecia muito de que os portugueses aproveitavam, das suas escravas, e muitas das vezes, quase sempre, tinha uma relação extraconjugal, com as suas escravas. E aí, de uma relação extraconjugal, nasceu Chica da Silva. Chica da Silva era filha de Maria da Costa, que ela tinha esse nome, Maria da Costa, porque ela foi trazida de um país chamado Costa da Mina, e ela tinha como pai Antônio Caetano de Sá. Não há muita informação sobre o pai dela, nem sobre a origem da mãe dela aqui, mas a mãe dela foi trazida da Costa da Mina muito, muito jovem, e aí ela foi escrava desse senhor que teve um relacionamento extraconjugal com ela, e se enganam quem pensa que ele, após ter esse relacionamento, deu a liberdade para as duas. Muito pelo contrário, ele manteve a filha também como escrava. Quando ainda era escrava, Chica da Silva era tratada nos documentos como Francisca Mulata ou Francisca Parda, vez que os escravos não tinham sobrenome e normalmente eram diferenciados de acordo com seu grupo étnico ou cor de pele. Contudo, em 1754, Chica já era identificada num documento como Francisca da Silva Parda Forra. O sobrenome Silva, bastante comum no mundo português, era adotado normalmente por pessoas sem procedência ou origem definida, fato que indica que Chica conquistou sua liberdade por conta própria, sem aparelhamentos ou conexões. Com o nascimento da primeira filha, foi identificada no registro de batismo como Francisca da Silva de Oliveira, denotando um pacto informal com seu companheiro, contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira. E assim, então Chica se casa, ela é vendida pelo seu dono, que já não era mais o Antônio Caetano de Sá, porque ele vende Chica da Silva para um médico português, Pires Sardinha. Esse médico, o que ele faz? Ele também abusa, já aí não tem uma idade certa quando esses abusos começaram, mas ele abusa também, da Chica, tem uma relação com a Chica, e aí dessa relação nasce um filho, e o filho deles tem o nome de Simão Pires Sardinha, que é em homenagem a um padrinho, dele que tinha esse nome, e aí ele recebe também esse mesmo nome. E aí depois Chica é vendida para o contratador de diamantes, João Francisco Fernandes, e aí ela é alforriada, e aí ela passa a ter uma mudança mais drástica na sua vida, Ela é aceita por ele
perante toda a sociedade, o que não era muito comum para a época, né? Então ele gostava tanto dela que mostrava ela como sua esposa para a sociedade, né? E aí naquela época isso era um escândalo, porque o escravo não tinha uma questão de, não tinha esse espaço, vamos dizer assim, e João Fernandes deu esse espaço para Chica. Com ela, ela teve esse primeiro filho, né, com o médico Manuel Pires Sardinhas, e depois ela teve com o João Fernandes 13 filhos durante os 15 anos em que ela conviveu. Francisca de Paula, João Fernandes, Rita, Joaquim, Antônio Caetano, Ana, Helena, Antônia, Luísa, Maria, Quitéria, Rita, Mariana, José Agostinho Fernandes. Todos foram registrados no batismo como sendo filhos de João Fernandes, ato incomum na época, quando os filhos bastardos de homens brancos e ex-escravas eram registrados sem o nome do pai. Ou seja, né, João Fernandes era um homem digno, né, aparentemente, para a época, e aí ele registrou todos os filhos, né, e tratava muito bem de todos os seus filhos com Chica da Silva. Depois disso, Chica passou a ter, mesmo a contragosto da sociedade da época, um status que o seu dinheiro poderia comprar, né? Então, ou seja, ela era casada com um português muito rico, então o dinheiro que ela tinha fazia ela comprar, né? Fazia ela poder comprar um status de pessoa branca, né? Que só as pessoas brancas tinham. Interessante, né? Chica da Silva, durante os 15 anos que ela teve com o João Fernandes, ela teve 13 filhos, ou seja, isso indica que na maioria desse tempo ela estava grávida, né? Quando ela não estava grávida, ela estava com um bebê recém-nascido. Então, assim, essa questão é bem interessante. E o casal acabou se separando no ano de 1770, quando João Fernandes foi convidado a ir até Portugal para receber a herança de seu pai. Mas não se engane, João Fernandes deixou a Chica da Silva muito bem confortável com toda a sua riqueza aqui no Brasil. E aí, essa riqueza fez com que a Chica, né, como eu já disse, alcançasse status que só era possível para damas brancas e portuguesas da época, né? Era muito comum nessa época as pessoas se associarem a irmandades, né? Então existiam as irmandades que só era permitida às pessoas brancas, existiam as irmandades que eram das pessoas pardas, das pessoas negras, e aí a Chica, né, tendo a sua posição social e podendo fazer doações a todas essas irmandades, por ser muito rica, acabou sendo aceita, né, em todas essas irmandades. E depois, né, de sua morte, né, ela foi enterrada na igreja de São Francisco, né? Esta igreja, né, esse cemitério dessa igreja, só era permitido ser enterrado as pessoas brancas, né? E aí Chica, por seu status, pôde ser enterrada nessa igreja. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.